E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendou nesta quarta-feira o isolamento da comitiva brasileira que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem à Assembleia Geral da ONU. A recomendação acontece após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para a Covid-19 e vale inclusive para os vacinados. Um ofício foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. O documento pede que os integrantes da comitiva presidencial que estiveram na cidade de Nova York e mantiveram contato com Queiroga realizem isolamento de 14 dias. Por conta disso, o presidente decidiu fazer mudanças na agenda para os próximos dias. O único compromisso previsto para esta quarta-feira, uma reunião com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, será por videoconferência do Palácio da Alvorada. Bolsonaro também cancelou uma viagem programada ao Paraná na sexta-feira. Ele visitaria a cidade de Ponta Grossa, onde estava prevista inclusive uma motociata. No entanto, com essa recomendação, a Anvisa ignora uma portaria que a própria agência ajudou a elaborar ainda na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Trata-se da portaria número 356, de 11 de março de 2020, especificamente no parágrafo 3º do artigo 3º. Diz lá o seguinte, aspas, não será indicada a medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo para o SARS-CoV-2. Fecho aspas, e aí na tela o documento para você. Vale ressaltar, a comitiva brasileira fez o PCR na ida e na volta. Todos, à exceção dos contaminados, tiveram resultado negativo. Exames mostram que o presidente está com o IgG em 991, considerado alto. Queiroga, que está com Covid, foi vacinado com as 2 doses da Coronavac. Cris. Essa questão da vacina é a primeira que me vem à cabeça, né? Quando eu ouvi essa notícia, eu pensei, nossa, qual vacina o ministro tomou, quantas doses tomou e por que será que ele contraiu o Covid, que é um questionamento que a gente vem fazendo já ao longo de meses, aí não é nem semanas, é meses, diante de notícias repetidas que vêm com informação de pessoas que contraíram Covid, infelizmente algumas inclusive tiveram um estado agravado e faleceram, mesmo estando com as 2 doses da vacina tomada, e já há casos não só de Coronavac, mas de outras vacinas também, o que prova que elas não imunizam completamente. E o que significa que a gente precisa continuar se cuidando, mesmo que se vacine. Aí vai por terra também toda a discussão do passaporte vacinal, né? Fizeram tanto auê porque o presidente Bolsonaro foi para Nova York sem vacina. Olha, que vergonha para o Brasil, ele teve que comer pizza na calçada. Não pôde entrar em restaurante, ele está com o IgG super alto, está aí provado, os exames provando que ele não tem Covid e nem risco de espalhar Covid para ninguém. Já o ministro Queiroga, vacinado, que podia entrar em qualquer restaurante, em qualquer voo, em qualquer desses lugares aí que estão exigindo passaporte no Brasil e no mundo, sabe-se lá se não passou Covid para alguém nesses dias em que esteve fora. Ele provavelmente contraiu aqui no Brasil, porque se manifestou lá, mas o fato é que está assintomático. Então, que bom que o ministro Queiroga provavelmente vai encarar bem essa doença. Eu até acho que isso pode ser graças à vacina, sim, porque a gente imagina que pelo menos para uma parte, mesmo que você contraia a doença, mas para uma parte da resposta imunológica, a vacina ajude em alguma coisa. Mas eu queria trazer também o comentário do infectologista Francisco Cardoso, que é bastante conhecido, polêmico, até porque ele fala as verdades que parte do meio científico e do meio médico se recusa a falar para não ser perseguido, e ele falou justamente isso. A inutilidade do passaporte sanitário. Com vacinação completa, o ministro Queiroga está liberado para restaurantes em Nova York, Rio, mas mesmo vacinado pegou Covid. Mas quem já teve a doença e está imune, como o presidente, não pode entrar pela falta de vacina. E aí eu acrescento, não pode entrar e é alvo de deboche, de manchetes aí sensacionalistas e de toda essa gritaria nas redes sociais, porque imagine o único chefe de Estado que foi a Nova York sem ter se vacinado, quando ele está mais imunizado por ter tido Covid do que o ministro da Saúde que estava vacinado. Fiuza. Nós estamos numa sucessão de medidas atrapalhadas, sem critério, né, como o nosso enunciado aí preparado pelo editor Cleiton Ubinha mostra. Né, nós temos contradições desde as diretrizes da OMS, né, passando por várias outras instituições de saúde, Reino Unido, CDC nos Estados Unidos, FDA. Né? A gente está realmente no meio de um experimento e isso é um alerta. Isso não é
uma tentativa de criar polarizações, não. Isso é um alerta, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela parte para mais uma medida que é o nome do jogo, controle. Como a Cristina Grêmio acaba de falar muito bem, eu nem tenho muito a acrescentar. O passaporte é uma coisa muito séria, é uma mudança muito séria na vida das pessoas. Se isso fosse, de fato, um salvo-conduto de saúde, nós estaríamos todos engajados de olhos fechados nisso. Mas como a própria Cristina Grêmio acaba de explicar, é salvo-conduto de coisíssima nenhuma. Porque as vacinas, como eu tenho repetido aqui, vou repetir para sempre, enquanto durar essa insanidade, as vacinas não detêm o contágio. O passaporte é uma mentira. O passaporte é uma forma de controle. Quem está advogando, e nós vemos aí as trombetas da propaganda, né, da Seringa Press, aí alvoroçadas a cada linha, a cada coisa que sai sobre a vacina, agora com o ministro Queiroga, então, aquela correria, mas é tipo assim, assessoria de imprensa é muito pouco para isso, né? É um cerco, de fato, a vacina é muito boa, estava tudo bem, está tudo certo, não vacinado é que está errado. Gente, isso aí é uma propaganda, isso não é ciência, vocês vão perder toda a credibilidade dessa maneira. Então, nesse momento, seria justamente o momento de dizer: o passaporte é irracional, porque ele não é um fator de proteção coletiva. Então, se nós voltamos à questão da proteção individual, nós voltamos ao que deveríamos estar se a democracia não tivesse sendo tratada a pontapés, que é a decisão do paciente, do suposto vacinado, que se deseja se vacinar com o seu médico, ou que não deseja se vacinar. Agora, essa linha de você sair controlando de várias formas, e a gente está falando aqui não porque a gente é chato, porque a gente é implicante, a gente está falando porque a gente vê desde o início que o nome do jogo é controle. Isso não é teoria conspiratória. Nós passamos pelo tal do lockdown. O lockdown é uma excrescência. O lockdown é um slogan vazio. O lockdown fez mal às pessoas. Um distanciamento bem feito, que seria difícil de fazer, mas eu advogo, defendo, acho que é sofisticado, a sociedade precisava ter evoluído para isso, não evoluiu coisíssima nenhuma. Não, nem se tentou, como agora continua não se tentando, em relação a transportes, em relação aí aos canais de fluxo básico da sociedade, não tem conversa. Eles vão lá nos clubes, nas academias, nos cinemas, é tudo show. Isso aí vocês têm alguma dúvida de que isso é tudo show para a televisão? Vocês têm alguma dúvida de aquele lockdown fascista, com o prefeito mandando bater na população, arrastar mulher de biquíni? Vocês acham que aquilo era medida de segurança sanitária? Não, aquilo era show, um show obscuro. Esse show continua e essa gente que defende isso de uma maneira agressiva, violenta, intolerante, ela está demonstrando, passando o atestado definitivo, que seu interesse não é pela saúde, o seu interesse é pela vacina. Entenda quem puder entender. E antes de passar para vocês, mais uma informação, o secretário especial de comunicação do Palácio do Planalto, André de Souza Costa, informou agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva brasileira que tiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diagnosticado com Covid, vão ficar em isolamento pelos próximos 5 dias e no final de semana farão novos testes do tipo RT-PCR para saber se contraíram ou não o novo coronavírus. Como Bolsonaro e os outros membros da comitiva estiveram com Queiroga ontem, terça-feira, esse teste deve acontecer no final de semana, sábado ou domingo, nas palavras do secretário. Se for negativo o resultado do teste, eles serão então liberados do isolamento e aí passarão a ser acompanhados por uma equipe médica até o 14º dia útil. Zé. É pertinente, né? O período de incubação do vírus é ali de 3 a 4 dias e o 5º dia é uma garantia, né?
No 5º dia, ele terá, então, já instalado e já apresentado sintomas se houve a contaminação. É uma barreira necessária mesmo. Veja bem, esse pessoal da Anvisa que foi comunicar ao presidente e à comitiva presidencial sobre esta sugestão de isolamento, é a mesma determinação que interrompeu o jogo Brasil e Argentina. É evidente que se trata de um exagero, mas um exagero necessário diante de uma pandemia, né? E veja como surpreende esse vírus e essa contaminação. Todos estavam juntos, comendo pizza, participaram de restaurante, viajaram juntos na mesma aeronave e alguns até no mesmo carro com o ministro Marcelo Queiroga, né? E nem todos se contaminaram. Para se ter uma ideia, como existem ali, vamos dizer, dificuldades de explicação científica, o porquê disso acontecer. Realmente não há ainda uma resposta. Quando a gente pergunta, a resposta do médico é vai saber. Ou seja, existe alguma coisa a mais que a gente não sabe e que eu cobrava desde o início, era exatamente um estudo sobre o momento e como se dá a infecção. Porque através desse estudo se poderia elaborar normas específicas para cada atividade. Não precisava, nunca precisou de fazer esta paralisação, esse lockdown de fechar um estado, um país e tentar fechar o mundo por 2 anos, né? Então era preciso fazer esse estudo aprofundado para saber cada atividade, como ela vai ser processada e como será o resultado para cada setor. Esta infecção do ministro da Saúde foi o que pior podia acontecer para a imagem do Brasil. Sabe por quê? Porque os que torcem contra o Brasil estão na espreita, estão exatamente procurando isso aí, uma janela para criticar, uma janela para jogar pedras e estragar a imagem do Brasil, que já não anda bem, né, nas relações internacionais. E encontraram ali a oportunidade. Isso repercutiu muito, e principalmente diante da postura do presidente, exercendo o seu legítimo direito de não se vacinar, estando com a imunidade em alta, né? É a base científica dele, não é negacionista, é a base científica. Muitos vacinados não estão com a proteção como está o presidente Jair Bolsonaro nesse momento. A lista é meio grande, né, das pessoas que estiveram com o ministro Marcelo Queiroga, inclusive a primeira-dama. Então, será um grupo grande. É evidente que foi muito bom que a Anvisa não teve a coragem de determinar o isolamento. Foi uma solicitação, uma sugestão, uma indicação, e aí o presidente decidiu, depois de analisar, decidiu então cumprir ali essa garantia básica. Sobre a vacinação, não existe vacina 100%. O pacto da vacina é um pacto coletivo mesmo, imunização coletiva. E não dá para dizer que quem está vacinado está livre de tudo. Daí a razão que eu dou à Fiuza para dizer que esse passaporte sanitário, ele é uma fraude, ele é igual medir temperatura na entrada de restaurantes e supermercados. Isso realmente não funciona. O que eu acho que deveria acontecer a essas alturas é quem brada a ciência, pede passagem, que defina como cada setor deve se proceder e como deve ser esse processo para evitar a contaminação. É isso que deveria ser publicado. Mas o presidente faz bem fazer esse distanciamento, porque, do contrário, né, se mais pessoas fossem contaminadas, ele ficaria muito mal e a pecha cairia sobre sua cabeça. Augusto. Olha, o que eu acho que está na berlinda é o passaporte sanitário. E também está na berlinda a Coronavac. Ele se vacinou com 2 doses de Coronavac, o ministro. O pessoal da ciência, o centro, né, da central de... O Centro de Contingência contra o Coronavírus? Centro de Contingência contra o Coronavírus não tem respostas para tal. Zé lembrou bem, nenhuma vacina é 100% efetiva.
Eu quero saber qual é a porcentagem. Eu tomei, quero saber. Quanto por cento, então? O ministro vai vacinado, usa máscara. Então, por que fica mal para ele? Fica mal para quem acha que a vacina resolve todos os problemas aí, como acha a turma do passaporte. O pessoal do centro de contingenciamento, qualquer coisa assim, aqui de São Paulo, a turma que encarna a ciência, fez uma experiência cara numa cidade inteira. Não descobriram ainda como é que funciona a vacina? Para que serve esse estudo? Para o Butantan, o presidente do Butantan, posar, tá, de encarnação da ciência? Quantos por cento ficaram inteiramente imunizados e qual foi a redução da imunidade dos outros? O presidente Bolsonaro vive apresentando aí um índice de imunidade muito alto, que já teve Covid. E o ministro, como é que estava a imunidade dele? Mas não era a salvação da lavoura a vacina? O passaporte resolveu o quê em Nova York? Tanto foi um fiasco do passaporte da vacina que os jornais estão aí querendo saber com quem o ministro se encontrou. Eu gostaria de saber também como é que estão os que se encontraram com o ministro e quem é que contaminou o ministro da Saúde. Ele não foi contaminado necessariamente por alguém da comitiva. Claro que não. E se foi o presidente, o primeiro-ministro da Inglaterra que contaminou? Eu quero saber. Todo mundo tem que ser examinado, tem que ser avaliado para a gente descobrir esse mistério. O que eu descobri com essa informação é que eu não estou livre de ser contaminado. Eu uso máscara, eu tomei vacina, as 2 doses, como ministro. E se eu viajo, posso voltar, ou sem viajar, posso ser contagiado. Quem deve explicações são os pais e mães da Coronavac e da vacina de modo geral. É para deixar claro, tá? Você vai com o passaporte, qual é a possibilidade que você tem de não contagiar os outros e de não ser contaminado? Pelo visto, é baixa. Porque os casos vão se multiplicando. Aí atinge o ministro da Saúde do Brasil, pronto. É festa para a CPI. Não. Eu acho que é um problema para quem defende a vacinação obrigatória e para quem acha que, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que acha que o passaporte vai resolver o problema de todos eles. É isso.